Bom, vamos falar um pouquinho agora do período das operações formais, que seria aproximadamente dos 11, 12 anos em diante, quando a criança sai do ensino fundamental 1. Esse período ele é marcado especialmente pelo pensamento abstrato, ou seja, a criança ela não precisa mais do concreto, ela não precisa mais dos palitinhos para somar, ela não precisa mais, ela é capaz de ler um texto e ter desenvolvido uma boa memória para guardar isso, ela não precisa estar com o texto na mão para guardar aquele conteúdo, ela já é capaz de pensar abstratamente. Se você conta teoricamente falando, ela já é capaz de fazer totalmente mentalmente, porque ela já passou 5 anos agora, né, desenvolvendo essa capacidade de operacionalizar. Ela não precisa mais ter na mão, né, esses objetos concretos para executar as coisas. Se você perguntar para ela onde é um lugar, ela fala, ó, subindo aqui, entra à direita. Ela é capaz de mentalmente te dizer um caminho. Ela não precisa te levar no caminho ou pegar aquilo na mão para pensar a respeito daquilo. Esse período também ela é capaz de criar ideias, né? Porque ela já passou aí 11, 12 anos na escola, então muita coisa, ela tem aí muitas ideias aprendidas ao longo da escolarização, ao longo da vida acadêmica, da vida pessoal dela. Então ela já é capaz de criar muitas ideias. A criança é muito criativa nesse período e ela está se preparando também para entrar num período de maturidade importante, que é a pré-adolescência ou adolescência. Nesse período eles já se chamam de pré-adolescentes, né? Então é um período bastante interessante, porque é um período de muito fervor intelectual. A criança ela cria projetos, ela cria objetos, ela tem interesse por pesquisar coisas, por ciência, por investigar, se isso for proporcionado, bem entendido, né? Então é um período interessante, que ela deveria ter uma participação muito boa na escola. A entrada dela no Fund 2, no qual a escola oferece aí diversas matérias diferentes, com professores diferentes, com professores com bom arsenal, material acadêmico, e que deveria oferecer a ela, então, uma boa oportunidade de crescimento intelectual e acadêmico. E ela tem condições, segundo a teoria piagetiana, de acompanhar esse crescimento acadêmico através de muitos projetos, de muitos desafios. A criança nesse período, por outro lado, ela entra numa turbulência emocional. A vida emocional dela é um pouco conturbada, porque ela entra numa necessidade egocêntrica bastante grande, né? Ela fica confusa emocionalmente, porque começa aquelas paixonites. Então ela é uma criança geralmente um pouco interiorizada. Então surge aí um egocentrismo um pouco diferente daquele egocentrismo infantil, um egocentrismo, assim, como diz o nosso amigo Paulo Freire, de em si mesmando, de interiorizar-se, de buscar um questionamento para o mundo real, porque ela passou 11 anos ouvindo assim, o mundo é assim, as coisas são assado, você tem que fazer assim, as regras são assado. Agora, por isso que o pessoal chama de aborrecência, mas não é. É um período de questionamentos mesmo. Por que eu tenho que fazer assim? Por que eu não posso ir? O que vai acontecer? Qual é o perigo? Né? Então, é um período interessante de desenvolvimento moral, no qual a criança se pega muito com o grupo. A referência dela é o grupo, e ela está partindo para a juventude, e é um período interessante no qual ela está se preparando para esse período da juventude, né? Então, esse questionamento é mais um direcionamento para criar os projetos de juventude dela, né? Ela vai se firmando na personalidade, e diferentemente do que a Piaget acreditava, eu particularmente não acho que é o final da personalidade, eu acho que é o contrário, que a personalidade ainda está se formando. Piaget acreditava que a personalidade da criança já estava formada, eu não acredito nisso, e acho que a personalidade da criança ainda está se formando, ainda está se desenvolvendo, e a gente tem estudado isso na psicologia, como a personalidade da criança ainda muda bastante.
porque ela está, na verdade, iniciando o projeto de vida. Ela é muito imatura ainda para escolher um projeto de vida, escolher uma profissão, escolher com quem quer casar, escolher namorar. É muito cedo ainda, apesar dela ter esse desejo, né, de ser vista como um adulto, de ser vista como alguém que já tem opinião. Ela ainda é muito precoce, ela ainda está conhecendo seus valores, conhecendo suas vontades, né? Ela está se conhecendo ainda, e conhecendo quais são os seus projetos, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, quais são as coisas importantes para mim. Ela está descobrindo questões esportivas, questões espirituais, preferências de leitura, preferências de companhia, preferências musicais, preferências artísticas. Então ela está mesmo construindo projetos de vida. Isso tem a ver com a construção e com a estruturação da personalidade dela. Ela ainda não tem realmente uma maturidade psicológica para ter uma personalidade formada nesse período. Ela ainda está fazendo essa transição.